Despertar em Burkina Faso. Legado de Thomas Sankara guia a luta anticolonial de Ibrahim Traoré. Traoré surge como novo símbolo da resistência africana, retomando a luta inacabada de Sankara em Burkina Faso e desafiando as potências ocidentais. Esse texto é do Observatório em Comunicação e Democracia da Estratégia LA de Buenos Aires, uma tradução da Ana Corbissier. Quais os destaques do texto, Gui? E daqui a pouquinho a Vanessa vem aqui para comentar também. Sim, eu vou dar um panorama, né, sobre o que o texto apresenta, explica a questão histórica da África, ali cita, por exemplo, desde a questão da divisão dos países pelas potências europeias, de acordo com os seus interesses, de como que isso gerou conflitos ali na África, fala sobre o processo de independência desses países, que foi sendo construído a partir de 1960, e cita que ali na década de 80 surge Thomas Sankara para lutar contra o legado colonial e conseguir transformar Burkina Faso. Inclusive, na época, não era nem Burkina Faso o nome, era Alto Volta. E aí ele transforma, ele nomeia e renomeia o país para Burkina Faso, que quer dizer a terra dos homens dignos. Vai explicar sobre a queda do Thomas Sankara, sobre o período que passou ali durante décadas sobre um governo aliado à França, e daí, em 2022, chega o Ibrahim Traoré através de um golpe de Estado, e ele vai reivindicar o legado do Thomas Sankara e, digamos, continuar essa luta que ele deixou pela metade depois que ele sofreu um golpe e foi derrubado. Então esse é o pano de fundo. O Ibrahim Traoré, ele reivindica isso de uma forma direta, ele fala assim que ele quer resgatar esse legado e ele já mostra, ainda que ele tenha um discurso um pouco mais moderado em relação ao Thomas Sankara, ele já tem ali tido várias atitudes que mostram um rompimento com uma tentativa de rompimento mais direta em relação ao poder francês. Inclusive chegou a expulsar as tropas francesas de Burkina Faso. Então acho que a gente já pode chamar a Vanessa e dar continuidade para o Van, seja muito bem-vinda aí. A gente quer saber aí suas primeiras impressões antes da gente conversar mais. Já aviso que é um assunto que na nossa enquete aqui deu um pouquinho de polêmica aí, o pessoal bastante incisivo num certo ponto que eu sei que vai chegar aqui também nos comentários. Então, primeiras impressões, Van. Gente, boa tarde, né? Jorge, Gui, todo mundo aqui da audiência, que está animadíssimo aí comentando. Muito boa tarde a todo mundo. Bom, vamos situar aqui o debate, né? Essa conversa. Quem foi Thomas Sankara? Thomas Sankara foi não só para Burkina Faso, mas Thomas Sankara foi para o continente africano um líder revolucionário importantíssimo. Importantíssimo. Ele era declaradamente marxista-leninista, ou seja, ele era um comunista, o Thomas Sankara, abertamente comunista, defensor aí, né, dos caminhos percorridos por Fidel e pelo próprio Che Guevara, porque tem muita comparação entre o Traoré e o Che Guevara, né? Então, o caminho percorrido por Thomas Sankara foi muito importante. Ele criou escolas, ele aumentou a participação das mulheres na política, ele brigou, né, rompeu com a França, e isso levou Burkina Faso a um caminho de desenvolvimento, a um caminho de soberania, a um caminho de independência de verdade, né? Porém, esse caminho que vinha sendo percorrido foi interrompido de forma brutal com um assassinato. Então, Thomas Sankara é assassinado. Por quem? As investigações não são conclusivas, enfim, o golpe impediu, né? Porque ele é derrubado por um golpe dado por seu amigo. E aí, a partir desse golpe, o processo é interrompido e as mudanças são revertidas, né? E esse governo ficou aí por anos, décadas no poder, esse governo golpista. Então chega o Ibrahim Traoré, que toma o poder via um golpe de Estado, um golpe militar. O Traoré é militar e é nacionalista. E aí ele começa
uma construção, de novo, de retirada da França, porque o golpe que foi dado contra o Traoré foi dado contra o Sankara, o golpe contra Sankara foi dado com, se foi pela França ou não, eu não tenho condições de afirmar categoricamente, mas ao que tudo indica, uma influência, sabe ali, uma incidência francesa nos leva a crer que eles tinham interesses a serem defendidos com a morte de Sankara. Bom, então o processo todo é revertido e aí chega Ibrahim Traoré nesse golpe em 2022, golpe militar, e volta. Então ele recobra, ele defende, ele reivindica o legado de Sankara. E aí nós temos muitas semelhanças para essa conexão entre um e outro. Por exemplo, a boina vermelha que ambos usavam. E os trajes também, né? O Ibrahim Traoré, podem perceber que está sempre com trajes militares. Muito bonitos, inclusive. Ao contrário do Zelensky, são trajes bem bonitos, o do Traoré. Então, o que nos leva a essa similaridade entre ambos? Isso é muito importante. Burkina Faso é um país que não tem até hoje soberania alimentar, né? Então, estamos falando de um sistema político que levou e a palavra, o gentílico de Burkina Faso, eu aprendi ontem, tá? É burkinabe, não é burkinenses. Então, levou os burkinabes, esse sistema, a situações de fome, né? Lembremos que Sahel é onde essa região, onde Burkina Faso está localizado. A região africana chama Sahel, que vem de Saara. Então, é um lugar, como vocês podem imaginar, seco e muito quente. Então, o Sankara ele já vinha com essa ideia de soberania alimentar. Ele dizia que quem te alimenta te controla. O Traoré ele volta com essa importância da alimentação. E aí ele faz coisas como, por exemplo, criar uma fábrica de processamento de caju e uma fábrica de processamento do tomate. Eu fiquei pensando como plantar tomate numa região assim, mas parece que é favorável ao desenvolvimento dos tomates. E, enfim, então essa questão alimentar ele recobra do Sankara, o rompimento com a França, então ele expulsa o Traoré, ele expulsa os militares franceses, porque até então a França estava atuando de forma militar em Burkina Faso. O país é riquíssimo em ouro, e a França explorava essas jazidas de ouro de forma a não reverter os royalties para Burkina Faso, para o desenvolvimento do país. O mesmo acontece, por exemplo, com o Níger. A gente, se não me engano, já tratou aqui, ou já tratou em algum programa aqui da Diálogos do Sul Global, enfim, eu não lembro agora exatamente em qual, mas a gente falou bastante sobre a questão do Níger, porque o Níger ele é muito rico em urânio, e a França explorou a vida inteira todo o urânio do Níger, sem contrapartida para os nigerenses. Enfim, então, essa força soberanista, nacionalista, de um nacionalismo que vem com a soberania, né? Não é um nacionalismo entreguista como o do Bolsonaro aqui no Brasil, não, o nacionalismo que reivindica a sua soberania, a sua independência e o desenvolvimento, a melhoria das condições de vida para os burkinabes. Então, essa é a linha que segue desde o Sankara até o Traoré. Mas a gente não pode passar uma linha, né? Não pode fazer um anacronismo, inclusive. Anacronismo na história é quando você compara tempos históricos diferentes. O momento em que Sankara vivia, na década de 60 ali, era 60, né? A Revolução do Sankara. Não, é 80. Mas ali o momento dos anos 80 em que Sankara viveu e fez o seu processo revolucionário é muito diferente dos anos 2020, quando Traoré vem com essa proposta. Então, reivindicar o legado, reivindicar a memória, reivindicar a imagem, inclusive, do Sankara, não é colocar uma linha, um sinal de igual. A gente não pode fazer isso.
E ontem eu estava num exercício de paralelos, né, de tentar buscar paralelos, eu acabei comparando, e agora eu penso que talvez eu tenha comparado erroneamente. Porque ao dizer Traoré é o novo Sankara, a gente comete um erro, porque nunca um grande líder vai ter um igual a ele, certo? Então, existiu o Fidel Castro, nunca haverá outro Fidel Castro em Cuba. Nunca haverá outro Hugo Chávez na Venezuela. Nunca teremos um outro Lula aqui no Brasil. Nunca teremos, enfim, líderes. Nunca teremos outro igual. A gente pode ter melhores, mas igual não será. Então, me parece que o comparativo mais correto não é esse. O comparativo é Sankara para o Traoré está como José Martí, cubano, para Fidel Castro. Fidel bebeu em San Martí, Fidel se inspirou, Fidel reivindica José Martí como prócer da pátria, ou seja, é quem cria a ideia de pátria cubana. Então, eu acho que o Traoré está mais nesse caminho dessa inspiração, e não de ser um novo. Ele não é um novo Sankara. A gente tem que ter também esse cuidado e respeito por quem foi Thomas Sankara. O Traoré está trilhando o caminho. A gente não sabe onde ele vai chegar. É pouco tempo ainda, né, que ele está. 3 anos, nem dá 3 anos ainda, mas enfim, a gente precisa ainda entender o caminho que ele está trilhando. Ao que tudo indica, é um caminho positivo. Ele está desenvolvendo o país, ele está criando infraestrutura, ele está cobrindo buracos, né, dentro da formação do Estado. Então, para um Estado funcionar, ele precisa de certas estruturas, e o Ibrahim está criando essa estrutura, se aliou com outros países do Sahel que estão com esse mesmo ímpeto soberanista, independentista e revolucionário, que são o Níger e o Mali, formaram essa frente, né, chama AES, Aliança dos Estados do Sahel. Então, tudo isso é muito promissor, tudo isso é muito novidade, é muito positivo para a região, não só para Burkina Faso, mas para a região. Então, hoje, dizer que Ibrahim Traoré é um grande líder africano, eu acho que isso é verdadeiro. Agora, dizer que é o novo Sankara, eu acho que é pesar um pouco a mão. Van, eu queria também tirar uma dúvida aqui que eu acho que deve ser de muita gente. Muita gente falando dessas diferenças. Porque esse cara. Até na enquete bateram bastante nisso. Porque ele é homofóbico, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Qual é a diferença quando a gente fala de trilhar os passos, legado e ser o novo Sankara? Porque quando a gente fala novo, as pessoas esperam que seja igual, né? Como você falou. E talvez isso seja a diferença. Agora, seguir o legado. O que seria isso? Então, seguir o legado é, por exemplo, como o Fidel fez com José Martí. José Martí viveu uma época diferente da do Fidel. Então, o que ele fez? Ele pegou o legado, é isso. O que tem de mais forte na ideologia, ou seja, o que ficou, né? Às vezes não, sempre, os líderes cometem erros, porque não são deuses, são líderes, são humanos. Erros de condução, erros de avaliação, erros de conjuntura, de análise de conjuntura, que pode levar a eles a cair. Enfim, existem 1000 fatores, correto? E existem erros de rota também. Então, quando você pega o legado, você pega o positivo, certo? Você não vai reivindicar aí os fracassos de um líder. Então, o que o Traoré faz quando ele reivindica o legado é puxar essa questão, né, da independência, da soberania, romper com a França, definitivamente. A gente sempre precisa dizer que esses 3 países, não só, mas esses 3 países que eu citei, Mali, Burkina Faso e Níger, eles até hoje, quer dizer, até hoje já não, porque eles romperam, mas assim, até o começo da década de 20 agora, eles usavam franco, uma moeda francesa que a França não usa, cara. Ele estava submetido a um banco central francês, porque a moeda era francesa. Eles não podiam fazer política cambiária. Tipo, o real, em relação ao dólar, o Banco Central compra dólar, o Banco Central injeta dólar para manter o câmbio estável.
Eles não podiam fazer isso porque a moeda não é deles, a moeda é francesa. E, de novo, a França usa euros. Entende o nível de colonialidade que eles tinham? Né? Não tinha nenhuma soberania sobre os caminhos financeiros, inclusive. Então, isso não é pouco, né? Isso não é pouco. Isso é muito, é muito. E a França está revoltadíssima, né? E a gente tem uma outra coisa que outro cenário que, enfim, está totalmente distinto, é totalmente distinto dessa década de 80, é que hoje nós temos grupos terroristas, inclusive o Estado Islâmico, que mudou o nome, hoje a gente chama de ISIS. O ISIS tem um capítulo, uma facção específica para o Sahel, então chama ISIS Sahel, ou seja, o terrorismo, né, esse terrorismo extremista atua com o apoio de potências estrangeiras, inclusive a Ucrânia, atua para desestabilizar esses países, porque são muito ricos, entendam? Então, é muito interessante você não ter um controle estatal efetivo para você poder roubar ouro, roubar níquel, roubar urânio, certo? Então, esse cenário também é muito diferente e coloca as ações, inclusive, do Traoré de forma muito específica num espaço-tempo. Agora, vamos lá, questão da homofobia. A gente sempre... Só vou exibindo os comentários, mas assim, não precisa responder todos, mas só para ir exibindo, tá bom? Ah, tá bom. E deixa eu puxar uma coisa, porque eu sei que vai cair nisso, eu não queria voltar. Já que você vai falar dessa parte da homofobia, o nosso amigo Breno aqui, né, que é sempre muito vocal quando é sobre esses assuntos, ele questiona um outro amigo dele aqui, o Luca. Ele diz, sempre que surge um líder negro no mundo, alguém vem com esse discurso de, ele é homofóbico. Sim, ele é. Putin também. Vocês babam o ovo por ele ser branco. Só para levantar, para também, acho que você vai acabar tocando nisso também. Bom, então, vamos lá. Quando a gente vai falar de um país... Então, o Gabriel já fala que repete o mesmo erro, homofobia. Eu não sei esse detalhe sobre o Sankara, se ele era homofóbico ou não. Então, não posso comparar nesse quesito. Então, eu vou comparar o Traoré com ele mesmo. Vamos lá. A gente, quando vai analisar um país, a gente tem que entender um pouco, o mínimo que seja, do que é a cultura ali, de como as coisas se dão, tá? Então, não é um problema de Burkina Faso e não é um problema do Traoré. A África, como continente, é uma região conservadora, assim como a América Latina, como continente, é uma região conservadora. A América Latina, especificamente, é muito católica. É muito católica. E a África não é só católica. Aliás, tem uma parte, enfim, são muito divididos, mas nós temos uma influência muçulmana muito grande. Então, assim, quando eu venho com a minha visão, que é uma visão ocidental, né? Infelizmente, no Brasil prevalece uma visão ocidental, que é uma visão herdada e trazida dos Estados Unidos, a gente se coloca em um ponto e se coloca de uma forma julgadora do resto do mundo, né? Então, a gente precisa entender, primeiro, a proibição do casamento homossexual é uma restrição de direito, né? Então, existia o direito, se ele proibia porque o direito existia, e ele vai lá e tira. Isso é negativo de qualquer nuance que a gente olhe, né? Porque é a retirada de um direito que já havia sido conquistado. Isso é péssimo, isso é terrível. E a gente também tem que ver uma coisa que é importante é perseguição. Então, agora vai haver perseguição. Como será essa perseguição? O Estado promove uma perseguição? Isso é até mais importante de entender agora. Até onde me consta, não há perseguição estatal, como em alguns países sim há. Não há uma perseguição estatal aos homossexuais. É a proibição do casamento homoafetivo. Isso é importante da gente entender. Agora, jogar o bebê com a criança fora é um erro. Com certeza é um erro. Por quê? Porque esse ponto precisa ser melhorado, discutido e superado, não significa que tudo que ele faz é um lixo, certo? Esse ponto é muito importante. Sobre a Rússia.
é muito delicado também, porque, de novo, estamos falando de um outro país, com uma outra cultura e com uma outra visão de mundo. O Putin ser homofóbico ou não, pouco importa, porque o que importa são as políticas do Estado russo com relação a este tema. Então, sim, o Estado promove uma campanha de, vamos chamar, invisibilização da população da comunidade LGBTQIA+. Agora, a gata aprontando aqui. Agora, essa ação por parte do Estado, de novo, ela invisibiliza, o Putin fala, não quero propagandas que incentivem blá, blá, blá. Agora, a perseguição, como se dá perseguição a essas pessoas, ao direito delas existirem, isso é importante. A Rússia é um país que não tem dados aí de violência, de assassinato na rua, de assassinato de mulheres trans. Me faltam esses dados. Claro que casos existem, mas assim, níveis significativos, como é no Brasil, onde há esse direito todo, mas aqui falta um direito mais importante, que é o direito de poder existir. Quantas e quantas vezes a gente vê assassinato de mulheres trans, a gente vê casais homossexuais sofrendo violência física, agressões, pessoas com medo de saírem nas ruas de mãos dadas, de trocarem afetos em público. Então, quando a gente trata dessa questão, eu acho que a gente precisa primeiro olhar um pouco para a nossa realidade, entender o contexto, entender também que uma lei é muito importante que as pessoas possam casar, eu defendo. Foi um avanço quando o Vaticano deu essa sinalização, né, desse acolhimento, é óbvio. Agora, a gente também precisa entender em que momento a gente está em termos de sociedade. A sociedade acolhe, a sociedade mata. Isso precisa ser entendido enfim, e antes de a gente julgar e apontar o dedo para os outros países, a gente precisa também entender o nosso momento, a nossa cultura e ver que o Brasil talvez seja tão homofóbico ou quase tão quanto o Traoré ao fazer esse tipo de medida. Eu vou trazer aqui agora, então, a nossa enquete, gente, maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma forma que apareça todo mundo. Pera aí, gente. Aí, consegui. Então a gente perguntou, qual desses líderes africanos teve o maior impacto na luta pela liberdade e justiça no sul global? É uma pergunta que a gente até esperava que Nelson Mandela ia ganhar, a gente já sabia disso, mas eu achei interessante aqui um comentário, Van, que fizeram, que eu acho que resume bem isso, até pra gente arrematar aqui, que é o Sérgio, ele fala, deixa eu ver se eu vou conseguir ler aqui, peraí. Talvez Mandela, Sankara e Lumumba foram assassinados e não conseguiram mudar nem seus países, Burkina Faso. Esta está em uma situação degradante desde terroristas a pilhagem flagrante. Congo foi dividido em dois, ao todo morreram mais de 20 milhões desde a década de 90. Traoré tem 3 anos de governo, darei mais tempo a ele, pois até agora o maior feito dele foi inaugurar uma fábrica de sabão. O país continua horrível. Mandela, de fato, fez algo incrível, já conseguiu acabar legalmente com a segregação. Mas, tirando isso, não fez mais nada. Basta ver que hoje, na própria África do Sul, 70% acham que Mandela fez muito pouco. No Sul Global, poucos são realmente exemplos de sucesso. Diria que, no máximo, são o Nasser do Egito. E aí ele fala um outro nome aqui que eu não vou me atrever a tentar ler, da Índia. Fidel, Getúlio, Vargas, Lula, Gaddafi, o resto de relevante é do norte global. Van, se quiser comentar para a gente arrematar? Comentário bem pá. Mandela, ele resumiu bem. Obrigada, Sérgio, por poupar uma parte aqui do meu latim. O Mandela, ele chegou e botou o nome, né? Cravou ali na África do Sul, mas tem essa crítica, o fim da segregação. Mas tem uma crítica enorme a tudo que tudo que o Mandela deixou de fazer, vamos colocar dessa forma. Tudo que o Mandela deixou de fazer que podia ter feito. Eu entendo o seguinte, sobre o Traoré aqui. Não é verdade que ele não está fazendo nada. O país estar horrível é um termo até difícil da gente trabalhar em cima, porque vem carregado de
preconceitos, né? Então, não estou falando que a pessoa é preconceituosa, estou falando que vem carregado de pré-conceitos, pré-ideias concebidas. É isso, do país estar horrível. Então, quando a gente fala, já imagina um monte de pobreza e desigualdade, e até a gente trouxe ali o caso do Vietnã, né, que é uma cidade bastante moderna, e para quebrar um pouco essa ideia de pobreza, miséria, etc. Burkina Faso está num processo que, cara, não é assim, ai, nossa, o Traoré não fez nada e é um país horrível. Não. Um país que consegue fazer o seu carro elétrico 100% próprio, 100% nacional, não é um país que está ao todo, sei lá, desgraçado, entende? Imaginem por um instante o Haiti fazendo isso. Vocês conseguem imaginar? A gente aqui, que trabalha bastante o tema do Haiti, Guilherme, você consegue imaginar o Haiti hoje tendo um carro 100% elétrico? Não, porque o país nem existe, né? O Haiti hoje é um conjunto de Perdão, estava gangues. mudo aqui. Não, sem condições. Sem condições. Então, o fato deles terem isso, o fato deles estarem fazendo fábrica de cimento, é para quê? É para infraestrutura, para construção de estrada, que eles estão tentando ligar e religar, na verdade, porque as estradas foram destruídas. Eles têm essa aliança do Estado do Sahel, eles estão construindo uma TV própria comum desses 3 países, eles estão discutindo passaporte único entre esses estados da AES, eles estão propondo, em termos muito mal cabidos, um Mercosul africano no norte do Sahel, né? No norte ali, na região do Sahel. Só que por que mal colocado a comparação com o Mercosul? Porque eles estão indo além do nosso Mercosul, eles estão avançando em relação ao que a gente está propondo. Então, hoje o Ibrahim Traoré é muito revolucionário, é muito, não é pouco revolucionário. E aí, por fim, é a figura do Sankara. Com relação ao Mandela, qual o legado que Mandela deixou? É um legado sul-africano e uma endeusação mundial. Gente, eu adoro Mandela, tá? Assim, considero que ele fez grandes coisas. Mas a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. O que Lumumba e Sankara fizeram, entendeu? Foi explosão, foi revolucionário. E revolucionário não é um termo que cabe ao Mandela, por exemplo. Então, esses líderes revolucionários, eles inspiraram outros estados africanos a essa luta pela soberania, a essa luta pela independência, né? Porque o Lumumba ele vem do contexto de independência dos países africanos. Então, assim, claro que essas comparações são complicadas, porque a gente acaba, né, pulando os períodos históricos, etc. É uma brincadeira. E é importante a gente pensar também, né, que esses líderes revolucionários dificilmente chegam à velhice. Não, São eles foram poucos os mortos. que chegam. Eles São foram poucos os que assassinados. chegam. Exato. O Lumumba teve uma vida muito curta, um período muito curto. O Sankara só 4 anos. Então, é isso. Assim, eles não conseguem, né, terminar o seu... Não conseguiram ali terminar o seu... Não conseguiram deixar um legado consolidado e sólido, porque foram assassinados antes E um detalhe sobre o Lumumba, que está lá na série Guerras Contemporâneas, quando a gente fala da República Democrática do Congo, uma questão sobre o Lumumba é que ele foi assassinado, esquartejado, as partes, assim, foi um assassinato brutal mesmo, e ele foi exposto ao longo do país para evitar o surgimento de um novo Lumumba, né? Então, assim, o terror que esses homens provocaram no imperialismo, no colonialismo, foi gigante. Então, enfim, eles têm um papel na história, um papel muito importante, um papel revolucionário. Mas, enfim, é isso, é uma questão de opinião. Quem foi aí que mais impacto teve na luta? As pessoas acham que é o Mandela, e pode ser, porque ele, de fato, rompeu fronteiras africanas, né? Ele inspirou o mundo inteiro. E o Guilherme traz também em off que ele trouxe para mim um ponto que eu acho importante. O desconhecimento também. Essas outras figuras não são conhecidas como Mandela mundialmente. Então, você olha lá, você bate o olho no Mandela, às vezes você clica, porque também não conhece tantos outros. Então, tem essa questão também, né? Que influencia bastante, falando direto da enquete aqui, pelo menos. Fica o convite, né, para as pessoas conhecerem mais aí os países africanos, a assinarem a Diálogos do Sul Global, se tornarem membros aqui do nosso canal, porque nessa série de guerras a gente traz um panorama sobre a história dos países, e tem vários países africanos que a gente vai tratar ao longo da série.
Então, fica o nosso convite também para vocês se aproximarem mais aqui dos nossos conteúdos, dos nossos debates, porque a gente traz bastante esse contexto.